A FTX, a terceira maior corretora de cripto do planeta, está à beira da falência e isso está gerando um abalo sísmico em todo o mercado, fazendo apenas o Bitcoin despencar cerca de 10% no dia de hoje e com isso arrastando todas as demais criptos. Vamos entender o que está por trás desse movimento e quais são os próximos capítulos. Vamos ao vídeo. Muito bem, a todos aqueles que estão chegando agora aqui no canal, meu nome é Fernando Urch, aqui a gente fala de economia, mercados e investimentos. Se vocês gostarem do conteúdo, considerem se inscrever, ativando o sininho aqui embaixo e também compartilhando este vídeo. Pois a gente vinha com relativa calmaria nesse mercado, depois de tanta turbulência, com o colapso da Terra-Luna, a quebradeira de alguns fundos como o Celsius, o mercado até vinha lateralizando, com estabilidade no preço das principais criptos, mas o que acontece hoje é um cataclisma porque trata-se de um dos grandes players da indústria e que cresceu de forma acelerada, e agora a FTX enfrenta a maior crise de liquidez da sua história, é uma verdadeira corrida bancária, pedidos de saques com mais de $1 bilhão, e que isso pode levar à derrocada da empresa. E eu quero explicar nesse vídeo o que está acontecendo, quais são as principais explicações, mas a análise completa com o que temos até agora de informações eu vou deixar para hoje à noite, no Follow the Money, 19 horas, porque tem uma série de relações financeiras complexas que a gente precisa aprofundar e não dá para fazer em apenas um vídeo agora. Então quem não segue o dinheiro, siga o dinheiro, link na descrição do vídeo. Eu vou começar mostrando o banho de sangue das criptos, o Bitcoin sendo negociado abaixo de $17 mil, o Ether abaixo de 1.200, caindo cerca de 10%, assim como todas as demais criptos caindo fortemente no dia de hoje. Mas ninguém caiu mais do que o próprio token da FTX, que é o FTT, que está caindo de ontem para hoje, saiu de cerca de $22 no dia 7 de novembro e agora 9 de novembro está abaixo de $3,31 é a cotação. Então está desabando o token e é o token criado e emitido pela própria FTX. Mas é preciso entender o histórico recente de como chegamos a esse momento, porque tudo começa com uma matéria da CoinDesk no dia 2 de novembro, onde ela falou que teve acesso a um balanço, um documento com o balanço da Alameda Research, que é uma empresa que agora fica claro que tem relação muito próxima com a FTX, se é que não é uma empresa irmã, e nessa matéria foi revelada a quantidade de ativos que ela tinha, e uma boa parte eram os tokens FTT da própria empresa que é dona dela. E isso gerou já uma série de dúvidas sobre a solidez financeira desse fundo, sobre as partes todas que ela estava se relacionando, para quem ela estava emprestando, de quem ela estava tomando emprestado, o quanto ela se alavancou e o quanto que isso poderia contaminar a própria empresa irmã, a FTX. E é por conta dessa matéria, logo depois, aqui tem no dia 6 de novembro, o CZ da Binance, que é o CEO da maior corretora de cripto do planeta, ele fez esse tweet porque depois de ter uma participação na FTX, logo no início dela, em 2019, ele vendeu essa participação e como parte do pagamento ele recebeu os tokens FTT. E aí ele foi para o Twitter e disse o seguinte: como parte da saída da Binance do patrimônio da FTX no ano passado, a Binance recebeu aproximadamente $2,1 bilhões em dinheiro, Binance USD e FTT. Devido a revelações recentes que vieram à tona, decidimos liquidar qualquer FTT restante em nossos livros. Isso foi no dia 6 de novembro, meio-dia e 47. E aí, ainda no dia 6 de novembro, mas no fim do dia, ele falou o seguinte: liquidar nosso FTT é apenas um gerenciamento de risco pós-saída, aprendendo com a Luna. Demos apoio antes, mas não fingiremos fazer amor após o divórcio. Nós não somos contra ninguém, mas não apoiaremos pessoas que fazem lobby contra outros participantes do setor pelas costas. Avante. Por que ele falou isso, né? Porque o CZ é dono da Binance e que é uma empresa que opera em vários países, mas ele tem uma visão muito mais cética com relação à regulação no mundo inteiro. E a FTX tem se mostrado o exato oposto, com o Sam Bankman-Fried, que é o famoso SBF, o polêmico e excêntrico dono e CEO da FTX, que tem defendido muito a regulação, inclusive contribuindo e doando para candidatos pró-regulação, e com uma peça legislativa nos Estados Unidos que parece trazer mais danos para a indústria e protegê-lo de concorrentes
como a própria Binance. Então os dois nos últimos meses começaram a se bicar e levar essa rixa para o Twitter, e que levou a esse tipo de tweet, e que a venda inicial da Binance, desovando os FTTs, começou a fazer muita pressão no preço do FTT e, por consequência, o restante do mercado, investidores, também começaram a desovar o FTT, e por isso fez essa queda tão substancial neste token. E aí começou a aparecer os problemas de liquidez da FTX, que ninguém estava prevendo, não estava no radar de praticamente nenhum analista. Certamente nos últimos anos ninguém previu que a FTX poderia, ou quase ninguém previu que isso poderia acontecer, mas curiosamente o próprio CZ da Binance veio para resgatar a FTX, e ele comentou no tweet do dia 8 de novembro, dizendo o seguinte: essa tarde, o FTX pediu nossa ajuda. Há uma crise significativa de liquidez. Para proteger os usuários, assinamos uma carta de intenção não vinculativa com a intenção de adquirir totalmente a FTX.com e ajudar a cobrir a crise de liquidez. Conduziremos uma diligência completa nos próximos dias. Qual é o preço que ele vai levar essa FTX? Ao que tudo indica, pela informação que temos, possivelmente por zero. Ele vai assumir as dívidas da FTX. O problema é que o negócio ainda não foi adiante, porque está pendente dessa diligência, e agora que a Binance vai saber o tamanho desse rombo. Mas é interessante de ver como a fortuna do SBF, que foi uma das pessoas que enriqueceu de forma mais rápida nos últimos anos, talvez no último século, valendo bilhões de dólares quase que da noite para o dia, porque foi em menos de 3 anos, e agora ele está vendo a sua fortuna evaporar e praticamente valendo 95% menos, possivelmente até zero vai valer a sua participação na FTX. Esse é o nível que chegou a coisa. Mas é claro que a gente precisa entender agora quais são os próximos capítulos, e eu quero falar sobre isso, mas também eu queria explicar um pouco do que eu, que estou há quase 10 anos estudando esse mercado, eu já vi de tudo, e honestamente a gente começa a criar algumas ressalvas, receios, sinais de fumaça que a gente vai percebendo. Talvez seja por ceticismo natural, talvez seja por mais experiência, cabelo branco que começa a aparecer. Mas no caso da FTX, honestamente, havia alguns sinais de fumaça. Nenhum gritante, mas pelo menos algumas bandeiras amarelas, yellow flags, que me faziam achar algo estranho com o crescimento tão rápido da FTX. Eu não vou dizer que eu previ algum problema com a FTX, porque não, eu nunca fiz isso, e até como disclaimer, eu nunca usei a FTX, não tenho FTT, também nunca usei a Binance, não tenho nenhum BNB, nenhum token de nenhum dos dois. Mas eu vim acompanhando o crescimento aceleradíssimo da FTX e aquilo me chamava atenção. E nem preciso comentar a excentricidade da figura do CEO, do fundador, isso para mim nem tem relevância, mas algumas coisas me chamaram a atenção. A primeira é o próprio crescimento acelerado e como a empresa passou a valer bilhões e dezenas de bilhões de dólares em poucos anos, e atraindo investidores de muita reputação, de venture capital, em período assim relativamente curto de tempo. Essa é uma bandeira amarela, mas não é muito grave. Para mim, a que mais chamou atenção e que costuma acontecer quando eu digo que são aventureiros ou possíveis golpistas. E eu não estou afirmando que os SBF é um golpista, eu não sei, não acho que seja, mas ele possivelmente é um aventureiro. E quando eu falo que é um aventureiro, é alguém que acaba tomando risco, tem uma gestão muito mais imprudente, acaba tomando decisões que podem dar certo, mas se dão errado, acabam levando à falência da empresa, que é o que pode estar acontecendo agora. E dentro desses sinais de fumaça, um que para mim sempre chama atenção é um gasto excessivo com publicidade. E a gente viu, isso não foi apenas a FTX, várias, mas eles também fizeram isso. Como, por exemplo, contratando o Tom Brady e a Gisele Bündchen, agora divorciados, antes não estavam, como os garotos propaganda da empresa. A maior modelo da história do planeta, o maior jogador de futebol americano da história, como garoto propaganda de uma empresa que tinha 2 anos de existência. Além disso, eles compraram os direitos de nome para o estádio do Miami Heat em Miami, na Flórida. Que era antes a arena da American Airlines, virou a
FTX Arena, FTX Arena. Isso é um problema em si? Não, mas chama atenção pelo gasto que certamente são milhões de dólares gastos apenas com publicidade. Esses foram para mim alguns sinais que me chamaram a atenção. Mas teve outro, que aí para mim é mais grave, que foi uma aparição do SBF no podcast Odd Lots da Bloomberg em abril deste ano, onde ele explicou como fazer dinheiro com cripto. E aqui tem o link, vale a pena escutar todo o podcast. Eu, claro que não vou falar sobre tudo, que é 1 hora de conversa, mas uma parte ali que chama a atenção, que é impressionante, quando ele explica como funciona o yield farming, ou rendimentos com criptos dentro das redes. E a explicação dele é como se alguém estivesse explicando como funciona um esquema Ponzi, um esquema de pirâmide. E o próprio host do programa, ele fala justamente isso. Esse trecho eu quero destacar aqui e vou ler ele na íntegra. Aqui o seguinte, ó. Então, o Matt Levine, depois de entender essa pergunta, a resposta do SBF é o seguinte: eu me considero uma pessoa relativamente cínica, mas, olha, essa descrição que você fez de yield farming é muito mais cínica do que eu descreveria. Você basicamente disse, olha, nós estamos no negócio de Ponzi, de pirâmide, e tudo ok, isso é ótimo. Então, o SBF aqui está explicando como todo esse negócio de investimento, rendimento com criptos, era basicamente um esquema Ponzi. E ele não desdisse o que ele explicou. Mas ele falar dessa forma tão aberta, isso me chamou a atenção, me colocou uma pulga atrás da orelha. E quem me chamou a atenção para esse podcast foi o Jim Chanos, da Kynikos Associates, que é um short seller já notório no mercado e para mim é das mentes mais lúcidas dos investimentos nas últimas décadas. E ele vem alertando sobre o que acontece nos últimos anos com essa liquidez excessiva, o que ele chamava que era a era dourada da fraude. Será que o SBF era uma fraude ou apenas um aventureiro que acabou enfrentando problemas no meio do caminho? Eu não sei, mas certamente ele tomou muito mais risco do que deveria. E agora o problema é quais são os próximos capítulos, porque a gente não sabe ainda quem tem exposição a FTX, quem tem fundos lá bloqueados que talvez não consiga sacar, ou quem estava exposto à Alameda, que emprestou dinheiro para eles. Agora vem o problema das contrapartes e do possível contágio. Aí resta saber o que vai acontecer nos próximos dias à medida que as informações forem sendo reveladas. É importante já mencionar que a notícia fresca aqui, onde a Binance parece que não vai resgatar a FTX depois de analisar, fazer uma primeira olhada nos livros, no balanço patrimonial da FTX. Eu não sei para onde vai, mas talvez isso revele que o problema realmente seja grave, que mesmo assumindo as dívidas da FTX, a Binance seria incapaz de honrar esses pedidos de saques e essa crise de liquidez. Como mensagem final, sem dúvida que é um momento muito ruim para o mercado, é um abalo, vai prolongar esse bear market, vai ter impacto de preço como já está tendo. Mas é importante reiterar que tudo o que está acontecendo com a FTX em nada tem a ver com os fundamentos e com a tecnologia do Bitcoin. Esse é um player centralizado que, ao que tudo indica, se alavancou, tomou risco demais e acabou entrando numa enrascada, numa crise de liquidez, possivelmente insolvência. Mas isso em nada muda a essência e os fundamentos do Bitcoin. Eu reitero esse ponto porque é importante separar as coisas. Infelizmente, essa indústria ela tem sido impregnada nos últimos anos com gente ou aventureira ou golpista, e que aconteceu em vários momentos. A gente viu recente, em 2022 vários desses casos sendo revelados. Infelizmente, essa é a realidade, mas é preciso separar o que é uma empresa, o que é um empreendedor que tomou muito risco, colocou os pés pelas mãos, e o que é a essência de um novo ativo, de uma tecnologia que sim tem segurança, que é robusta e que em nada é alterada pelo que acontece agora ou por movimentações de preço que afetem a cotação do Bitcoin. Espero ter gostado deste vídeo sobre o que está acontecendo com a FTX. A gente vai voltar então hoje, às 19 horas, com o Follow the Money, com bem mais detalhes sobre as relações financeiras todas em torno do problema. E espero ver vocês todos por lá. Até mais.
É isto. Links, os que eu usei, são poucos. Eu vou colocar nos comentários e... momento tenso pro mercado, sem dúvida alguma.